Rafa, eu acho que muita gente, inclusive eu que gosto de xadrez, aprecio, gosto de jogar tudo, mas não sou profissional disso, longe disso, na verdade, conhece o Kasparov, que foi talvez um dos que escreveu mais livros, talvez, sobre xadrez, não sei, mas ele é o melhor, ele tá no ranking, na história do xadrez moderna, pelo menos, ele tá entre os 10 melhores, ele é o melhor, ele não o pessoal hoje em dia já passou ele, como é que tá isso daí? Cara, ele tá realmente na lista dos melhores da história. Ele tem um estilo muito legal, assim, de ver, assim, jogar xadrez. Para quem não sabe, a pessoa pode ter um estilo no xadrez. Tem gente que joga mais na defensiva e faz um contra-ataque. Tem gente que joga mais ali com pequenas, vai tentando ganhar pequenas vantagens e tenta no final ganhar a partida. O Kasparov não, ele era um cara boxeador, agressivo, muito legal de ver as partidas, como ele vai esmagando o adversário, vai batendo mesmo. E ele, enfim, é tido como um dos melhores da história mesmo do xadrez. Muita gente considera ele o melhor da história. Ele realmente mostrou um xadrez muito forte, venceu o Karpov, que era um jogador muito forte da época também. Então, o que ele mostrou no xadrez, o tempo que ele ficou como campeão mundial, as marcas que ele tem no xadrez são muito difíceis de bater. Somente atualmente com o Magnus Carlsen a gente está vendo alguém que poderá aí superar, tá? A tendência aí de superar o Kasparov nos recordes e tudo mais. Sim. Ele conseguiu superar o... A IBM superou, e aí? Ele tem que ficar mais alguns anos aí como campeão mundial para tentar superar a marca aí do Kasparov, mas está no caminho, hein? Está no caminho, tudo leva a crer que ele vai conseguir. Eu acho que o que o Bruno tá falando é da IBM, que quando o Kasparov jogou contra o computador, né? Parece que ele ganhou uma, perdeu outra. Isso foi sensacional. Para quem não sabe, o Kasparov na década de 90, ele, enfim, campeão mundial e tudo, a IBM começou a lançar um computador e começou a surgir essa história. Será que a tecnologia, né, pode vencer o ser humano no xadrez e tudo mais? Então, puxa, foi feito todo aquele preparo. A IBM contratou grandes mestres, contratou uma equipe fantástica, supercomputadores. Na época eram uns computadores gigantes, né? Hoje em dia acho que o nosso celular é melhor do que aquele supercomputador da época. Mas, e aí, enfim, fizeram tudo aquilo lá e o Kasparov foi. E foi sensacional. Vocês imaginam o mundo inteiro acompanhando, porque não se tratava só do xadrez, se tratava sobre máquina contra ser humano, né? Será que a máquina é capaz de superar o intelecto humano e tal, né? Porque xadrez envolve criatividade, envolve uma série de coisas. E na primeira vez o Kasparov foi lá e um match duríssimo, mas ganhou do Deep Blue. No outro ano, a IBM refez o Deep Blue, melhorou lá o algoritmo, contratou uma equipe, um computador melhor e tal. E o Deep Blue ganhou do Kasparov. O Kasparov ficou furioso, né? Alegou lá que teve interferência humana, que tinha alguém por trás da máquina lá do Deep Blue e tal. E aí foi uma confusão e aí a IBM desmontou o Deep Blue, não fizeram o desempate, né, o terceiro match. O Kasparov não se conforma com isso até hoje, mas a gente pode dizer com uma certa segurança que o computador realmente passou aí a capacidade humana no xadrez, com certeza. Hoje em dia, com inteligência artificial, com toda a tecnologia que a gente tem aí, já passou o ser humano, sim. E, Rafa, me tira uma dúvida aí, bem disso aí específico. O Kasparov, quando jogou com a Deep Blue, ele teve que jogar diferente por ser um computador ou ele jogou no mesmo estilo dele? Só que tinha um estilo agressivo, né? Ele jogou no mesmo estilo, ele mudou o comportamento dele para se adaptar à máquina lá. Com o tempo os jogadores foram percebendo, né, que isso que é interessante do ser humano. O computador ele calcula muito mais rápido do que o ser humano. Calcula milhões de jogadas por segundo. Para competir, o ser humano acabou tentando descobrir ali, o Kasparov no caso, né, tentando descobrir alguma forma de conseguir enganar a máquina ou achar alguma falha na máquina, posições onde a máquina não joga tão bem. Então o Kasparov descobriu que, por exemplo, se você trocar pouca peça, ficar com bastante peça no tabuleiro, fechar lá a posição e tal, o computador ele não consegue achar um plano para vencer. E pior, quando o computador não acha um plano para vencer, existe uma regra no xadrez que depois de 50 lances lá sem capturar peça, sem ficar movimentando suas peças, é empate. O computador ele é programado para evitar o empate. Então ele acaba depois fazendo um lance ruim.
E aí é a oportunidade que o jogador pode ter de vencer. A gente tem atualmente até um caso muito legal do Ricardo Nakamura, um jogador norte-americano, que fez uma partida com mais de 250 lances contra o computador, e ele só ficava fazendo isso, fechou tudo, ficava repetindo o lance. De 50 em 50 lances, o computador fazia um lance ruim e assim ele foi ficando melhor na partida e acabou vencendo o computador. E recentemente a gente teve um mestre também na internet que venceu a inteligência artificial mais forte do mundo, que chama Lila Zero, venceu numa partida de 1 minuto para cada jogador. Por incrível que pareça, isso existe. É 1 minuto para cada jogador fazer a partida inteira. E a partida teve 40, 50 lances e o mestre venceu. Então foi muito legal. A gente tem vez ou outra isso acontecendo. Esse foi só um trechinho do nosso podcast. Se quiser ouvir completo, vai lá no Spotify, no Deezer, escreve Feira Livre Podcast, que você vai ver que a gente falou do Gambito da Rainha, foi comparando com a realidade, falou da série, falou dos grandes campeões. Tá muito legal. Ouve lá que você vai curtir.